A Nintendo divulgou dois vídeos recentes no aplicativo Nintendo Today. Uma delas é do Nintendo Switch 2, onde a gente vai, por meio de configurações, conseguir poupar a vida útil da nossa bateria, e outra também mostrando mais detalhes do modo mouse. Inclusive, vamos conseguir usar o mouse em softwares compatíveis e também na tela principal do console. Vamos falar também sobre mais detalhes de Game Key Cards que foram vazados, dados recentes aí da Arc System Works. Vamos falar também sobre o D-Pad que parece ter sido corrigido do Pro Controller do Nintendo Switch 2, segundo algumas pessoas que testaram o Nintendo Switch 2 no evento da Nintendo. Vamos falar também sobre jogos que com modo mouse podem chegar ao console aí no Nintendo Switch Online e também promoções de jogos aqui em Portugal. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta. Vamos lá! E aí, desenvolvedor, você está querendo publicar um jogo no Nintendo Switch ou está com dificuldade de portar para o console? Você então precisa conhecer a Game Nacional. A Game Nacional é uma publicadora e desenvolvedora de jogos com focos em talentos brasileiros e oferecendo jogos únicos na eShop da Nintendo. Com eles você não deve se preocupar porque eles cuidam desde o processo de fazer o port do seu jogo para o Nintendo Switch, como a publicação dele na eShop, e também eles cuidam do lançamento do seu jogo, fazendo até mesmo divulgação para obter boas vendas. Se eu fosse você, iria lá conferir o último lançamento deles. Como é que eu entro em contato com eles para publicar meu jogo? É só vocês entrarem no site gamenacional.com.br e também encaminhar um e-mail para eles. Se eu fosse você, não perderia mais tempo nenhum e já publicaria o jogo agora com eles. Bora pro vídeo! Fala, pessoal do Sou Nintendista! Eu sou o Thales Oliver e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, e hoje nós temos muitas coisas para falar referente ao Nintendo Switch 2, porque a Nintendo diariamente está postando coisas lá no aplicativo do Nintendo Today. Inclusive eu sempre recomendo que vocês baixem o aplicativo porque ela sempre está postando lá. Normalmente, pelo que eu tenho visto, às 4 horas da tarde de Portugal, ao meio-dia no Brasil, ela tem feito esses updates lá pra gente no aplicativo, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje porque é muito legal. E antes, vocês vão deixar o like de vocês e se inscrever nesse canal para vocês não perderem nenhuma notícia de Nintendo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos agora pro nosso vídeo, pessoal. Vamos lá! Seguinte, pessoal. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que a Nintendo mostrou um vídeo que eu particularmente gostei pra caramba, que a gente vai conseguir usar o modo mouse na tela principal do nosso console. E aqui ela mostra mais alguns detalhes, né, das configurações que a gente pode fazer aqui, e eu vou detalhar rapidamente aqui pra vocês entenderem como é que vai funcionar, tá? Mas como vocês podem ver, basicamente vai virar que nem na época lá do Wii Channel, que a gente vai conseguir utilizar, né? Lembra que a gente usava assim com o controle do Nintendo Wii, só que com o modo mouse agora, galera. Mas vamos conseguir usar os botões tranquilamente também, beleza? Então, mais detalhes para vocês sobre isso aqui, tá? A primeira coisa é que os controles do mouse podem ser usados no menu Home e em softwares compatíveis, beleza? Eles até colocaram essa imagem aqui explicando, e essa imagem aqui é um tanto sugestiva. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso já já, beleza? Vamos também, para mostrar o cursor, basta fazer ciclos com os Joy-Cons 2 com o mouse e pressionar LR. Então, basicamente, a gente vai apoiar o nosso Joy-Con que está deitadinho assim, você vai colocar posicionado em pé, vai começar a girar ali e vai apertar o botão ou L ou R ali para ativar essa opção. E depois, ó, o mouse pode ser usado em uma superfície plana ou na sua coxa, por exemplo. Então, era uma dúvida que eu tinha, mas eu tinha até inclusive tirado com o Guilherme Ois quando eu trouxe aqui no podcast pra gente falar mais detalhes sobre o Nintendo Switch 2, porque ele teve acesso lá em Nova York, quando ele foi no evento da Nintendo Switch 2 Experience, né? Então a gente consegue utilizar na coxa, ali numa superfície de preferência plana, que é o que a Nintendo recomenda, beleza? Utilizar os straps conectados ao Switch 2 facilitam o seu uso, no caso os Joy-Cons do Switch 2, e os analógicos funcionam como scroll do mouse, que era uma dúvida que a galera tinha, tá? Inclusive tem aqui mostrando a Nintendo, vocês vão utilizar assim, aí vão descer com a alavancazinha, né, o analógico, e aí é como se fosse um scroll do mouse. Era uma dúvida que a galera tinha recentemente sobre isso. Eu já tive ela resolvida,
porque eu tinha entrado em contato com alguma pessoa, assim, que tinha ido lá no evento, e aí confirmou isso aí. Eu também vi uns posts nas redes sociais, mas eu nunca tinha trazido essa informação aqui em primeira mão pra vocês, beleza, galera? Não é nem mais de primeira mão, na verdade, tá? Mas a Nintendo só confirmando isso aí pra vocês, beleza, galera? Então tem mais detalhes nas minhas redes sociais mostrando sobre isso, mas eu fiquei muito contente que a gente vai conseguir utilizar o mouse também nessa opção. Acredito que na eShop vai ficar até mais fácil. A galera vai utilizar muito desse modo, principalmente acredito que quando tiver no modo tabletop, porque se tiver na TV grandona assim, eu acho que não vai usar tanto. Mas, cara, quantos jogos a gente vai conseguir utilizar o modo mouse, né? Inclusive, galera, inclusive, queria mostrar uma coisa pra vocês. Que é o que eu falei pra vocês em relação ao uso desse modo mouse, né? Então a Nintendo já deixou aqui dizendo que é o menu Home e também com softwares compatíveis. Um deles é o Metroid Prime 4 Beyond, que a gente vai conseguir utilizar. O Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition, que vão ter alguns minigames que vamos utilizar o mouse, né? Entre outras coisas como o microfone também, né? Só que, galera, o que a gente deve lembrar, existem alguns jogos de Nintendo Switch Online que ainda não chegaram e são da Nintendo, beleza? Por algumas limitações do Nintendo Switch 1. Jogos que, inclusive, alguns deles estavam no Virtual Console, que era presente lá na época do Wii, do 3DS, do Wii U, enfim, né? São 4 jogos de Nintendinho, que é o Duck Hunt, Hogan's Alley, Wild Gunman e o Gumshoe. Eles eram jogos que utilizavam um acessório do Nintendo... do Nintendinho, no caso do NES, que é o NES Zapper Light Gun, que era aquela arminha, basicamente, muito famoso, principalmente com o jogo Duck Hunt, de ficar matando lá os patinhos. 5 jogos de Super Nintendo, que é o Mario Paint, o Mario Wario, que são jogos que utilizavam também, como Vegas Takes, o mouse do Super Nintendo, e o Yoshi Safari e o Super Scope, que utilizava a Super Scope, que também era a arminha do Super Nintendo no caso, né? Por que eu tô falando disso aqui, tá, galera? Recentemente tivemos identificação por meio daqueles metadados e tudo mais, né? Eu tinha trazido essa notícia aqui pra vocês. Foi no dia 18 de setembro de 2024, fiz essa publicação, mas o canal também não tinha muito alcance, né? Agora eu tô com bastante alcance, né, em relação a esse período, então achei interessante trazer pra vocês. Que foram encontrados indícios de que o Nintendo Switch Online poderá futuramente oferecer suporte ao mouse do Super Nintendo. Inclusive, a Nintendo poderia vender esse mouse separado ali com a assinatura do Nintendo Switch Online, igual a gente tem os controles do NES e tudo mais. Porém, galera, eu acho que pode ser uma funcionalidade do Nintendo Switch 2 como o mouse mesmo, fazer todas essas funções aí de inputs. E olha só que engraçado, isso foi identificado na versão mais recente do aplicativo Super Nintendo, no caso na época, que inclui a ativação das portas do controlador e modificações nas entradas para mouses de Super Nintendo. Então eu acho que esses jogos, mais cedo ou mais tarde, eles podem sim aparecer no Nintendo Switch Online, mas eu não sei se seria exclusivo do Nintendo Switch 2, ou a Nintendo ia dar um jeito de trazer esses jogos no Nintendinho, inclusive igual ela fazia lá usando o Wiimote pra jogar esses jogos lá por meio do Virtual Console, né? Mas eu acredito ainda que esses jogos podem sim aparecer. Há outros jogos que eu acho sim que vão utilizar muito bem o modo mouse no Nintendo Switch 2. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem muito, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um top 10 jogos que usariam muito bem o mouse no Nintendo Switch 2. Beleza, galera? Agora uma outra coisa que a gente teve, inclusive um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo aqui, foi um outro vídeo que a Nintendo publicou no Nintendo Today, e basicamente a gente vai conseguir estender mais, né, a vida útil da bateria do console. Como vocês podem ver, tem aqui na opção, lá na última mesmo, de console, onde a gente coloca região, idioma, data e hora, tem uma opção que já tem no Switch 1, que é de bateria do console, pra gente ver, né, a porcentagem e tudo mais. E agora a nova opção de parar de carregar ao atingir aproximadamente 90%, galera. Isso é muito interessante, né, porque acaba que é um método de prevenção, né, para que a nossa bateria dure mais, né, a vida útil dela. Inclusive a Nintendo mostrou aqui rapidinho como carregar o console, né, aqui no caso tá 85%, né. Observa que a hora local aqui que foi gravado o vídeo é 3h20 da tarde.
E aí ela dá uma aceleradinha aqui e vai mostrando, né, aqui a bateria subindo, 86, 87 e 88, né? E aí vai parar de fazer esse carregamento. Então é aproximadamente ali perto de 90. Então, gostaram dessa nova configuração? Deixa aqui nos comentários pra gente falar um pouquinho sobre isso. Vocês acham que vai melhorar ou não? É só uma coisa que a Nintendo tá implementando ali. Agora, uma coisa muito legal que passou ali rápido, né? A galera na internet é muito rápida, né? Quando ela acessou a função ali de sistema, descendo mais, né, a gente consegue observar que agora nós vamos conseguir implementar PIN basicamente no nosso Nintendo Switch 2 para proteger, né, de uso de outras pessoas que a gente não quer, que nem a gente faz com o nosso celular mesmo. Atualmente no Nintendo Switch ele tem aquele bloqueio de tela, mas de você ficar pressionando um botão 3 vezes, né? Inclusive, se você pressionar outros botões, não só o botão A, ele faz barulhinhos e tal. Tem até vídeo no canal mostrando como faz isso. Porém, agora a gente vai conseguir ativar o console por meio de PIN. Isso aqui é muito interessante, visto que é um console também portátil, né? E às vezes você não quer que a pessoa fique ali jogando. Inclusive, isso aqui pra mim seria maravilhoso, que inclusive, quando eu tava na casa de uns amigos, as crianças pegaram meu console e fecharam o meu Metroid Dread, que tava aberto. E, gente, eu não tinha salvado e tava numa parte super importante, assim, e eu não tinha passado na cabine lá de salvamento. E se tivesse essa opção aqui, pra mim ia ser maravilhoso. Então, eu com certeza vou ativar essa opção aqui com um pinzinho ali simples, né? Mas eu achei interessante ter isso aqui no console. Eu acho que a Nintendo vai acabar mostrando isso aqui em vídeos futuros do Nintendo Today, mas aí já consegui obter acesso a isso por causa que a Nintendo foi mostrar isso da bateria, né, galera? E, gente, a Nintendo mostrou um novo comercial aí pro Brasil do Nintendo Switch 2. Esse vídeo me mandaram, foi lá do Facebook da Nintendo, né, que eu nem uso mais Facebook, mas achei bem legal porque ele é um mini teaserzinho, na verdade, que está localizado no português do Brasil, está dublado aqui no caso, né, esse trailer, e tá mostrando aqui principalmente o Donkey Kong Bonanza, também o Mario Kart World, que vai lançar aí no dia 5 de junho com console. O Donkey Kong é no mês seguinte, né, no caso julho. Então achei interessante mostrar aqui pra vocês, né, que a Nintendo tá investindo pesado aí no marketing do console em vários países do mundo, né. Gente, eu quero trazer informações pra vocês sobre Game Key Cards. O que que acontece, gente? Teve um vazamento recente aí da Arc System Works, por meio de hacks aí, e trouxe algumas informações que foram obtidas em relação aos Game Key Cards, por causa de um jogo lá que tinha e tal. Olha só, eu tô aqui com um post do Necrolip do Universo Nintendo. Sob o codinome Potion, e também chamado de cartuchos de 0GB, que no caso 0 GB, ele opera de maneira independente na Nintendo eShop. Mesmo que sua região não possua Nintendo eShop, o download do jogo será possível, algo que é legal. Não se conecta à conta Nintendo, então pode ser revendido, né, no caso. Então você só bota o seu cartucho para basicamente ele vai lhe dar ali uma licencinha de que você tem a permissão de usar o jogo. O download do software só é possível com o cartucho inserido no Switch 2, assim como jogá-lo da validação digital do cartucho de estar inserido. A internet só é requisito para download do software e primeira validação, e depois ele opera como um cartucho comum. Isso aqui eu tinha mostrado para vocês, tá? Se vocês quiserem saber bem mais detalhes sobre os Game Key Cards, explicando a contextualização para vocês desses Game Key Cards, tem um vídeo em específico aqui no canal. Vocês conseguem acessar aqui abaixo na descrição, na minha playlist chamada Nintendo Switch 2, tudo que você precisa saber. Inclusive o próprio Mortal Kombat, né, tem como se fossem uns Game Key Cards mesmo, né, essa mesma estrutura aí, similar, tá? Então não seria algo exatamente novo aí que a Nintendo tá implementando. Mas o vídeo tá muito bom, recomendo vocês assistirem ao saírem dele aqui. E achei interessante trazer essas informações aqui pra vocês, que muita gente ainda está com dúvidas sobre os Game Key Cards, beleza, galera? E agora eu quero falar sobre algo que eu achei num post aqui, que foi compartilhado. Na verdade foi um post feito pelo Reddit, né, é um local onde a galera conversa bastante aí, expõe as ideias e onde acontecem a maioria dos vazamentos, né, galera? E o que aconteceu é que puderam testar
o Nintendo Switch 2 nesse evento da Nintendo, do Switch 2 Experience. E uma coisa que comentaram foi em relação ao Pro Controller do Nintendo Switch 2, mais especificamente do D-Pad, né, que é a cruzinha, né, o botão de apertar para cima, para baixo, para esquerda e para direita. E fizeram alguns testes e conseguiram comprovar que melhoraram esses botões no Pro Controller do Nintendo Switch 2 em relação ao do Nintendo Switch 1, né? Então a pessoa aqui, ela fala que foi abrir o Zelda Tears of the Kingdom lá, basicamente, e aí foi na parte do menu e ficou, que é que eles chamam aqui de rock, de ficar pressionando, apertando pro lado, assim, pra ver como é que estão esses inputs, se perdem e tal. Uma coisa que eu tenho que falar realmente é que eu observei isso recentemente. Eu aperto o meu D-Pad, às vezes eu tô ali apertando e nada acontece. Eu tenho que dar uma pressionada bem forte pra funcionar. E às vezes tem um jogo ali que às vezes você precisa dar um comandinho ali bem básico e aí você não consegue por causa de que ele não responde. Então parece que isso foi resolvido no Nintendo Switch 2. Aleluia, meus amigos. Fiquei bem feliz com isso aqui e também achei interessante compartilhar com vocês. Show? E pessoal, olha só, Zelda Tears of the Kingdom, por falar nele, hoje ele está completando 2 anos, né? O jogo foi lançado no dia 12 de maio de 2023. Foi um período, assim, louco, né? Esse ano fiscal da Nintendo, que aconteceu de 2020... No caso, é o ano fiscal de 2024, esse que foi lançado, Tears of the Kingdom. É também o filme do Mario, e o Super Mario Bros. Wonder foi o maior da história da Nintendo, e é um jogo altamente grandioso, e a Nintendo vai lançá-lo de novo, né, juntamente ao Breath of the Wild, uma versão melhorada do Nintendo Switch 2 Edition. Lembrando que você pode adquirir esse pack de melhoria se você tiver a versão do Switch 1, né, e se você tiver o Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, o pack de melhoria é gratuitamente baixável lá na eShop. Tem vídeo falando sobre a Nintendo Switch 2 Edition aqui também nessa playlist que eu falei pra vocês anteriormente. E um baita de um jogaço, né, gente? Tears of the Kingdom. Eu voltei a jogá-lo recentemente, que eu tinha parado, né? Tinha começado aí minha saga de Pikmin. Estou finalizando Pikmin 4. Na verdade, já zerei, tô jogando ali o pós-game, né? E já tô começando também com Tears of the Kingdom também. Vou continuar jogando ali no Nintendo Switch 2. E lembrando que no Day 1 vai ter update pra adicionar o PTBR, tanto no Switch 1 como no Switch 2, galera. Então isso aqui é legal e é a melhor forma de comemorar os 2 anos do jogo. Me conte aqui abaixo, qual é o seu preferido? Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom? E diga a sua experiência. E, gente, uma coisa final que eu quero falar pra vocês, uma coisa final, tá? Não sei porque abriu esse post aqui. Eu tô postando promoções lá no canal do Nintendista Economy, beleza, galera? Uma das últimas que eu postei foi do Zelda Echoes of Wisdom. Falando aí em Zelda, olha só o Echoes of Wisdom, gente. Aqui em Portugal, de 60 euros, ele está saindo por 30 euros. Basicamente a metade do preço. Você acha na loja da Votem. E é só até hoje, é o que eles chamam de um evento, né, que eles fazem às vezes de algum produto em específico, tá? Que é o que do dia. Então, galera, adquire esse jogo se você tava pensando em pegar. É um baita de um jogaço, eu fiz 100%. Se você amou Link's Awakening, gosta dos Zeldas clássicos, não gosta tanto daquela pegada de Zelda 3D, né? Você vai gostar do Echoes of Wisdom e ele, nossa, é maravilhoso, vocês precisam muito jogar. Além disso, a promoção também de Luigi's Mansion 2 HD na Media Market, pelo mesmo preço de R$ 29,99, está ainda valendo, galera. Já tem quase um mês aí que o jogo está por esse preço. Então, se você não pegou no passado, é importante que você pegue, né? Ambos jogos de 2024. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like de vocês, se inscrevam nesse canal e também compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais para vocês e seus amigos ficarem bem a par de tudo sobre o mundo Nintendo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau!